Pronto. Ok, pessoal, então vamos lá. Conforme eu disse, esse treinamento é a respeito do ITR, o Imposto Territorial Rural. Então, esse é o imposto de competência, é um imposto federal de competência de administração da Receita Federal do Brasil. O ITR, ele é um tributo que anualmente ele obriga os contribuintes a prestar informações para a Receita. Então, nós vamos falar a respeito do ITR deste ano de 2020. Nosso objetivo desse treinamento, nessas horas que a gente vai passar juntos aqui, é apresentar os principais conceitos do tributo, apresentar o programa gerador da declaração do ITR 2020 e, por que não dizer que o nosso objetivo também, resumidamente, é promover a cidadania fiscal. E antes, o caminho que nós vamos trilhar, né, até chegarmos no final desse treinamento, a gente vai passar por esses tópicos, né? A gente vai falar um pouco sobre cidadania fiscal, dizer sobre a importância dos tributos na vida de todos os cidadãos. Nós vamos falar sobre os conceitos do ITR, da declaração do ITR em si, alguns conceitos dos cadastros que envolvem o ITR, e por último a gente vai entrar no programa gerador da declaração do ITR. Bom, a gente começa com o tópico, então, de cidadania fiscal. O que vem a ser a cidadania fiscal? Esse ano mudaram o nome do tema, né? Mas é também conhecido como educação fiscal. O que é isso? Nada mais é do que esse treinamento e repasse que nós estamos fazendo para vocês. Ou seja, levando ao conhecimento de todos a respeito do correto preenchimento da declaração do ITR, qual que é a finalidade do ITR, para que ele serve, qual que é a função social dele. Então, a cidadania fiscal, ela nada mais é do que isso, ela conscientiza a sociedade sobre os direitos e deveres fiscais que temos todos nós, né, perante os tributos. O conhecimento da tributação de maneira correta vai possibilitar, né, esse fomento da cidadania. Nós vamos ter um conhecimento maior, né, vai proporcionar um aprendizado sobre a função social do tributo. Então, nós vamos ver qual que é a função social do ITR, né? Para que serve o ITR? E já antecipando, eu digo para vocês, a função social do ITR não é arrecadar. Ela tem uma outra função, mas aqui não de arrecadação. E um cidadão capaz de participar de todo, né, o cidadão conhecedor da cidadania fiscal, ele consegue acompanhar todo o procedimento, né? Então, desde o processo da arrecadação dos tributos, da aplicação dos tributos, e muito mais do que isso. Ele consegue fiscalizar a aplicação dos tributos. Mas tudo isso é necessário conhecimento da cidadania fiscal, de todo o procedimento. Nós temos que saber por que a gente paga tributo e para que a gente paga tributo. Não é isso? Então, nós temos que explicar. Vocês, alunos do NAF, futuros profissionais de contabilidade, né, são ferramentas essenciais na divulgação e na promoção da cidadania fiscal, né? Existe uma frase que eu sempre gosto de utilizar nos treinamentos, né? Que é essa, do Benjamin Franklin, que diz lá que no mundo não está nada garantido senão a morte e os impostos. Então, todos nós sabemos que temos os impostos para serem pagos, recolhidos, cada um com os seus respectivos fatos geradores, cada um com os seus entes, que são os responsáveis pela a administração do tributo, porém o imposto ele faz parte da vida do cidadão. Só que, conforme eu disse, nós temos que saber qual é a função social dele para a gente entender todo esse processo. Aqui a gente traz alguns citados de juristas, né, de profissionais que não são do Estado, não são do governo, não são servidores da Receita, e eles já dizem, né, por exemplo, os impostos são o que pagamos como sociedade civilizada.
Quem disse isso foi um professor, filósofo, um estudioso americano chamado Oliver Holmes, né? Então, nós não temos uma sociedade civilizada sem tributo, sem pagamento de imposto, né? A gente não consegue ter o Estado financiando, por exemplo, a saúde pública, né? Nós estamos presenciando um momento de pandemia no qual o Estado, né, está lá financiando os gastos com os hospitais, né, e tudo isso que a gente acompanha, se não tiver um recurso. E esse recurso vem de onde? Vem do tributo, né? Luciano Huck também um outro tributarista, ele fala, o Estado é essencialmente um Estado financeiro, né? Necessita de recursos públicos para promover os direitos fundamentais da população. E a gente sempre frisa também a importância, né, da gente ter a consciência, e vocês que vão ser futuros profissionais, né, futuros contadores, vão estar trabalhando de perto com os contribuintes, né, com essa área fiscal, da gente, além de disseminar a cidadania fiscal, a gente combater a sonegação. Por quê? A sonegação e a corrupção, elas são co-irmãs, né? Ambas são câncer para a sociedade brasileira, né? A diferença é que na sonegação os recursos não entram, não ingressam nos cofres do Estado. E a corrupção, eles entram, mas são desviados. Então, muitos recursos que poderiam ser gastos na saúde, na educação, para melhor, muitas vezes, a gente sempre lembra da corrupção, né? Mas nós temos que lembrar da sonegação também. E nós vamos ver aqui que o ITR é um tributo que o contribuinte, muitas vezes, pelo motivo de desconhecer, ele acaba sonegando, né? Ele acaba recolhendo a menor do que o devido. Então, eu pretendo, ao término dessa noite, dessa explanação para vocês, desse treinamento, mostrar o correto preenchimento da declaração de ITR para que se evite essa evasão com relação ao ITR. Ok, pessoal? Com essa rápida passada, explanação a respeito de cidadania fiscal, a gente entra aqui no ITR em si. O ITR de 2020, ele está regido por essa Instrução Normativa da Receita, a 1967. É nela que estão todas as normas com relação à declaração do ITR 2020. E a gente vai falar sobre ela durante esse período. Antes disso, a gente vai falar e vai passar para vocês alguns conceitos que são importantíssimos para quem vai trabalhar com ITR. Nós temos que saber esses conceitos para que a gente entenda o assunto e entenda quando estiver de frente para montar uma declaração do ITR. O primeiro conceito que a gente começa com ele é o imóvel rural, né? O que a legislação diz que vem a ser um imóvel rural? É uma área contínua que, mesmo que fisicamente divididos por estradas, rodovias, ruas, ela ainda, a gente entende isso como uma área contínua, né? Então, um terreno rural que tem uma estrada passando por meio desse terreno, não descaracteriza ele para fins do ITR. Ela pode ser formada de uma ou mais parcelas de terras confrontantes, né? Desde que seja do mesmo titular, e tem que ser localizada fora da zona urbana, né? Então, aqui já é um ponto importante. Em muitos casos, a gente pega, principalmente no atendimento, pessoas que nos levam questões para saber do ITR, mas, na verdade, aquele imóvel já pertence à área urbana da cidade. Então, não se fala em ITR. Ok? Só vou fechar o microfone, porque tem gente com o microfone aberto. Aí, fechou. Continuando. Terra nua. Terra nua também é um outro conceito que a gente vai ver na declaração. O que vem a ser terra nua? Para fins do ITR, terra nua é um imóvel ali, é o terreno sem nenhum cultivo. Ou seja, é a mata nativa, né? É a floresta natural, é a pastagem natural.
nada que o homem cultivar em cima daquilo entende-se como terra nua. Né? Fato gerador do ITR. O fato gerador de qualquer tributo é o evento que faz surgir a obrigatoriedade do tributo. Do ITR, o fato gerador é a propriedade, o domínio útil à posse do imóvel localizado fora da zona urbana de um município no dia 1º de janeiro. Então, se a pessoa tiver a propriedade do imóvel no dia 1º de janeiro em zona rural, surge o fato gerador do ITR. Período de apuração é anual. Anualmente tem que se fazer a declaração do ITR. E um outro conceito que a gente tem que saber é o NIRF, é o número do imóvel na Receita Federal. Cada terreno, cada matrícula, e a gente vai falar um pouco aqui, cada matrícula de um terreno tem que possuir um NIRF, ok? Outro conceito que a gente tem que trazer para conhecimento quando vai se tratar com ITR. A Constituição Federal, ela fala que determinados tributos não serão cobrados em determinadas situações. Isso chama-se imunidade. Quando tem essa previsão na Constituição, é uma imunidade. Para o ITR, estão imunes, né, do ITR, a pequena gleba rural. E o que é pequena gleba rural? Segundo a Constituição Federal, na nossa região aqui, na região sul e na região sudeste do Brasil, área de até 30 hectares é considerada pequena gleba rural. A princípio, a pequena gleba rural, então, de 30 hectares, estaria imune do ITR, ou seja, não pagaria o ITR, né? O que mais que está imune? Imóveis dos entes federados, né? Isso é uma coisa também lógica, porque a Constituição proíbe a cobrança de tributos entre os entes, e o ITR não poderia ser diferente. E também está imune os imóveis rurais das instituições de educação ou assistência social, desde que esses imóveis rurais estejam sendo utilizados para as finalidades fins dessas entidades, né? O outro instituto que também prevê que não será cobrado o ITR é o Instituto da Isenção. A isenção já é uma previsão legal, né? Então, ela não está na Constituição. O grau de hierarquia aqui é menor, né? Mas a lei diz que será isenta da cobrança do ITR o imóvel rural compreendido, por exemplo, dentro de um programa de reforma agrária, o conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário, né, cuja área total em cada região observe o respectivo limite da pequena gleba. Então, imagine um proprietário rural que tem 3 imóveis rurais em diferentes cidades dentro da região sudeste. A princípio, se esses 3 imóveis rurais chegarem até o limite de 30 hectares, o somatório deles, ele estaria isento do ITR, a princípio. Só que tem a exceção que a gente vai ver. Qual que é a exceção? A pequena gleba rural, ela somente é imune do ITR desde que o proprietário não possua qualquer outro imóvel rural ou urbano. Então, ele só pode ter aqueles 3, nesse exemplo que eu estou dando, os 3 terrenos rurais, né? Suponhamos que ele teria 3 terrenos, cada um com 10 hectares. Um terreno em Minas Gerais, um outro terreno no Rio de Janeiro e um terceiro terreno no Espírito Santo. Se os 3 terrenos fossem de 10 hectares e ele não tivesse mais nenhum outro terreno rural e não tivesse mais nenhum terreno urbano, veja bem, o urbano aqui é o que dificulta. Então, ele não pode ter uma casa, não pode ter um lote na cidade, né? Se ele tiver enquadrado dessa forma, ele está inserido dentro da pequena gleba rural e ele estaria imune do ITR. Na verdade, ele estaria ele cairia na questão da isenção, conjunto das áreas. E é importante dizer que isso aqui é vedado ao arrendamento. Então, se porventura ele arrendar aquele terreno para que um terceiro vai lá e plante na terra e tudo mais, acabou essa regra. Então, o terreno só pode ser explorado pelo proprietário. Essas regras de isenção e imunidade, a gente tem que ter elas bem
embasadas. Por quê? Porque nós vamos ver na declaração do ITR, o contribuinte simplesmente ele pode marcar um item lá dizendo, olha, eu sou imune, eu sou isento. Só que isso acende um alerta no sistema da Receita. E a Receita depois vai investigar, ok? Então, por isso que a pessoa tem que saber, tem que ter certeza do que ela está colocando, né, as informações na declaração. Seguindo ainda a questão dos conceitos, a gente entra na questão do proprietário. O que vem a ser o proprietário, né? O ITR ele leva muito em as definições do Código Civil. Proprietário para o Código Civil é aquela pessoa que tem o direito de usar, gozar, dispor e de reaver um bem, né? Então, se alguém tem esses 4 direitos aí, ele é tido no Brasil como um proprietário, né? O outro instrumento que o ITR chama também é o titular do domínio útil. Quem que é esse cara? O titular do domínio útil é aquele cara que recebe um imóvel rural por transferência. Alguém transferiu aquilo para ele. E ele possui os direitos de usar, gozar daquilo lá e de usufruir. Então, tudo que ele plantar lá, que der aquilo de lucro, ele pode usufruir daquilo lá que o terreno está dando para ele. Porém, ele não tem o direito de dispor do terreno. Ele não pode vender o terreno. Esse é conhecido como titular do domínio útil. Para o ITR, ele é contribuinte, ele é declarante. O último conceito é o possuidor a qualquer título. Né? E por que nós temos que saber todos esses conceitos do Código Civil? Porque eles vão chegar para nós no atendimento, eles vão chegar para o NAF, vai chegar certidões e escrituras que você vai identificar se aquilo ali é proprietário ou se é um possuidor. O que é um possuidor? Diz o Código Civil que possuidor qualquer título é aquele que tem a plena posse de um imóvel, sem subordinação, com ânimo de dono. É o cara que está ali, todo mundo passa o dia todo em frente ao terreno rural, vê ele lá trabalhando, mês e mês trabalhando lá, pô, esse cara é dono daí. Só que aquela posse daquele terreno pode ter sido uma posse justa ou pode ter sido uma posse injusta. E o que é posse injusta? A posse injusta, ela é considerada se ela for, por exemplo, violenta, né? Então, se o cara entrou ali, ele invadiu, né? Usou de força física, coação moral. Isso é posse injusta. Se ele entrou lá clandestinamente, né? Às escondidas, e ninguém viu. Ou se ele entrou de forma precária, com abuso de confiança. A pessoa deixou ele plantar na terra lá por um período e acabou que ele se apossou daquilo, né? A gente vê essa palavra aí no ditado popular, se apossou. Ou seja, houve uma posse injusta. E esse cara que teve a posse injusta para o ITR, ele não é o contribuinte do ITR? Não, muito pelo contrário. Ele é o contribuinte do ITR. É ele que vai entregar a declaração, é ele que vai constar no cadastro da Receita. Então, nós temos que saber esses conceitos para a gente tentar entender, ok? Outro conceito que a gente usa no ITR é o chamado CAFIR. CAFIR é o cadastro dos imóveis rurais, todos eles administrados pela Receita Federal. Todo imóvel rural tem que estar cadastrado no sistema da Receita Federal. Parcela de terra. Nós também temos que saber o que é parcela de terra. É a menor unidade territorial passível de ser cadastrada. O que quer dizer isso? É a menor quantidade de terreno que é possível você registrar, criar uma matrícula para aquilo. Então, a IN 1467 de 2014 estabelece qual é essa parcela de terra. Aqui na nossa região, essa parcela é em torno de 2 hectares. Condomínio. No ITR, usa-se muito o Instituto do Condomínio, né? O que é o condomínio? É quando alguém adquire parte do imóvel, mas não delimita na terra, não faz a divisão da terra, né? Ele compra um terreno, mas não mandou nenhum engenheiro ir lá e medir e delimitar aquela terra.
Então, enquanto ele não mediu, não criou uma matrícula nova para aquela terra, ele está em condomínio para o ITR. E só continuando na questão da propriedade, pessoal, como eu disse, a propriedade é o direito, ela tem que ter, a pessoa para dizer que ele é proprietário, ele tem que ter os 4 direitos aí. Ele tem que usar, gozar, dispor e reivindicar de um bem, né? Ou seja, exigir do Estado a devolução daquele bem, né? Esse conjunto de direitos que ele tem, né, chama-se domínio. Então, quem pode, por exemplo, reaver um imóvel que alguém entrou ali clandestinamente, por exemplo, aí você entra na justiça para tomar aquilo lá, para ter a posse novamente, né? Para você ter isso, chama-se domínio. O cara tem o domínio daquilo. E quando a gente tem que ter o domínio de um imóvel, a população, a sociedade tem que saber. A sociedade tem que saber, olha, esse imóvel rural é do fulano de tal, tem dono. E como é que a sociedade, a coletividade, né, sabe que determinada propriedade tem dono, né? Como é que eu vou saber disso? Eu estou passando na rodovia, aí vejo um terreno muito bonito. Nossa, que terreno lindo. Esse terreno aqui daria para eu colocar, sei lá, construir uma casa aqui, não tem ninguém mesmo, tá longe. Ah, vou entrar com máquina aqui e vou construir, né? A gente vê muito isso existe no Brasil, né? São os grileiros que entram ali na questão da posse injusta. Mas para ele, quando ele entra lá, ele tem que saber que aquilo tem um proprietário. Como é que ele sabe que tem um proprietário? E tem que haver um local que a gente diz para o Estado brasileiro, dizendo assim, eu sou o proprietário disso. E aonde que eu digo que eu sou proprietário de alguma coisa no Brasil? No cartório de registro de imóveis. Então, para o direito brasileiro, somente com o registro é que se nasce a propriedade. Ok? Então, é interessante a gente saber isso, que para fins do ITR, não importa se ele tem uma certidão de registro. Basta ele ter uma escritura de compra e venda, um compromisso de compra e venda, porque ele cai lá na questão do possuidor, qualquer título, né? Mas o proprietário, né? Então a gente tem que entender qual que é a diferença do proprietário. O proprietário é aquele que pode usufruir desses 4 direitos que eu falei, né? A posse é o que a gente já falou sobre ela, né? Ela considera aquele que tem ânimo de dono, né? Ânimo de dono. Diferente do proprietário, porque ele não está registrado, essa é a diferença, né? Então, esses são os instrumentos que a gente sempre fala que o ITR ele sempre trabalha com esses conceitos do direito civil, que nós temos que ter esse conhecimento prévio e básico para tentar entender quando a gente se deparar com as escrituras, com as certidões que os contribuintes vão nos levar, seja no atendimento à Receita, seja no NAF, seja para vocês contadores quando estiver trabalhando, ok? Pessoal, passado essa teoria um pouco aqui de direito civil do ITR, a gente entra então na IN do ITR. Quais são os fatores que obrigam o contribuinte a entregar uma declaração nesse ano? Então, está obrigado a entregar a declaração do imóvel rural, exceto o imune ou o isento. Então, agora todo mundo já sabe o que é imune e isento no ITR. Então, o cara que não é imune ou isento, ele está obrigado desde que, quando ele for pessoa física ou jurídica, proprietária, titular do domínio útil ou possuidora qualquer título. Por isso que a gente bate nesses 3 conceitos, tá? Um dos 3, não importa o título que ele tem, ele está obrigado a entregar. Quem mais que está obrigado a entregar? Um dos condôminos, quando o imóvel pertencer a um condomínio. Um dos compossuidores, quando pertencer a mais de uma pessoa. E aqui a gente dá um exemplo. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, por favor. Aqui a gente dá um exemplo do que vem a ser condomínio e condômino. Para quem não conhece, isso aqui é um modelo de matrícula. Então, lembram que eu falei? Que
a parcela de terra é a menor área que pode ser cadastrada. Então, quando você compra uma terra, leva um engenheiro, o engenheiro delimita aquela terra, você leva no cartório de registro e cria-se uma matrícula. Então, a matrícula, ela vai ter o número dela, vai dizer qual é a área do imóvel, a localização do imóvel, as delimitações do imóvel e vai dizer quem são os proprietários. Então, nesse exemplo, nós temos a Rosimara, casada com o seu Sebastião, temos a Regina e temos a Regiane. Rosimara, Regina e Regiane são condôminas, são condôminos, ok? Se a escritura não falar nada, elas têm 1/3 de participação, cada um tem 1/3 no imóvel, quando a escritura não fala nada. Quando a área é diferente, a escritura vai citar o percentual de cada. E Rosimara e Sebastião são compossuidores, ou seja, Rosimara e Sebastião são donos de uma mesma área, de 1/3. Então, o que diz a declaração de TR? Quem é que está obrigado a declarar? Um dos compossuidores. Ou a Rosimara ou o Sebastião. E eles teriam que declarar. Quem mais que tem que declarar o ITR em 2020? Quem perdeu a posse do imóvel rural. O cara tinha um imóvel e perdeu a posse porque houve lá uma desapropriação. A prefeitura, o Estado foi lá e desapropriou, por exemplo, para fins de reforma agrária. Tem que entregar a declaração. Se essa desapropriação ocorreu no ano de 2020, ele tem que entregar. Se ele perdeu o direito de propriedade pela transferência do imóvel, também por desapropriação, então ele tinha direito de propriedade, também perdeu aquilo durante o ano de 2020, também está obrigado a entregar a declaração. Veja, o cara perdeu o terreno, né? O Estado foi lá e apossou do terreno dele para fins de interesse social, né? E mesmo assim ele está obrigado a entregar a declaração. Também está obrigado a entregar a declaração quem perdeu a posse em função de venda para o poder público. Se ele vendeu para o município, vendeu para o Estado aquele terreno, também tem que entregar. Esse município, esse Estado, essa pessoa jurídica que comprou aquele terreno, que recebeu aquele terreno, seja nessas hipóteses de desapropriação ou incorporação, tem que criar um NIRF novo para aquele terreno e também declarar. Então, veja, o contribuinte que foi desapropriado no ano de 2020 entrega a declaração de ITR para aquele terreno e a prefeitura ou o Estado, né, que entrou aqui com a desapropriação, também entrega declaração de TR. Só que um outro NIRF, mas para o mesmo terreno. Também está obrigado a entregar a declaração no caso de espólio. O cara morreu. O proprietário morreu. Quem é que entrega a declaração do ITR? O inventariante, se não tiver inventariante. O meieiro, se o meieiro não tiver um dos sucessores. Essa é a regra. Outra coisa que, desde o ano passado, a IN, que prevê as regras do ITR, já previa a não obrigatoriedade dos imóveis imunes ou isentos de apresentar a declaração do ITR. Então, se aquele imóvel marcado como imune isento, ele já não está mais obrigado a entregar a declaração do ITR, né? A declaração, ela é elaborada por um programa de computador, né? Ele está disponível no site da Receita, e a gente vai mexer nele, né? Daqui a pouco a gente vai ver as telas dele, né? A IN fala que se o contribuinte tentar declarar ou informar a declaração do ITR sem ser pelo programa gerador, não tem validade. Ou seja, a declaração do ITR só é válida se você fizer pelo programa que está no site da Receita. O prazo de entrega vai até o dia 30 de setembro. Começou no dia 17 de agosto e vai até 30 de setembro. A entrega é feita pela internet, através do próprio programa do ITR, através de um programa chamado ReceitaNet, que também está no site da Receita, ou, caso o contribuinte não tenha internet, ele pode
gravar o programa que ele fez no computador, num pendrive ou num CD, por exemplo, e entregar numa unidade da Receita. E aí a Receita encaminha dentro do programa, ok? Pode levar, por exemplo, na agência da Receita, né? E o pessoal encaminha a declaração para o contribuinte. Existe a previsão de multa, então se ele entregar a declaração após o prazo, vai ser gerada a multa, né? Não há incidência de multa para os imóveis imune e isento que tiveram alguma alteração cadastral. Então, imagine um imóvel que ele foi, o ano passado, o contribuinte declarou como imune e isento, mas só que teve alteração cadastral, né? Por exemplo, mudou lá o proprietário, ou houve uma retificação da área. Ele vai entregar a declaração e mesmo que ela tenha sido entregue em atraso, não vai gerar multa. É isso que diz a IN. A multa é de 1% do valor do imposto devido por mês de atraso e nunca é inferior a R$50. É uma multa relativamente barata, né? Mas existe a previsão e o sistema cobra a multa, né? E nós temos uma previsão aí de entrega de 910 mil declarações ou até mais, né, do ITR apenas em Minas Gerais. Essa é a previsão da Receita. A declaração ela pode ser retificada a qualquer momento, sempre que se localizar, né, omissões, erros, né, alguma coisa que não foi declarada corretamente, pode se retificar, né? Mesmo com a retificadora, ela não interrompe a questão do pagamento do imposto da declaração original. E é importante dizer que a declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração original. Ou seja, tudo que você declarou na declaração original, todos os dados que foram colocados ali, quando você retificar, você tem que colocar todos os dados novamente, tá? Então, sempre vai prevalecer os dados da declaração retificadora. Se a gente for olhar a declaração do ITR, a gente vai ver que ela é dividida em duas partes, né? Antigamente, até uns 5 anos atrás, essa declaração ainda era em formulário. E eu me lembro que o formulário dela era bem nítido, a questão da parte cadastral, que é o DIAC, e depois a parte de tributação, que é o DIAT. Então, nós temos essas duas fichas dentro da declaração, né? Todas elas são importantes, mas eu ainda chamo a atenção mais detalhada de vocês para a ficha de AT, que mexe com tributação, ok? A gente vai falar sobre ela. Importante dizer que toda alteração cadastral que for preciso fazer, ou seja, o imóvel estava declarado como uma área, só que foram lá esse ano e viram que não é aquela área, teve uma retificação. Essas informações cadastrais, mesmo que informada na declaração do ITR, não alimentam o sistema de cadastro, tá? Então, tem que ser informado no sistema de cadastro, a gente vai falar sobre ele, que é o CAFIR. O CAFIR, ele possui o coletor web, né? Que é o coleta os dados pela internet. Isso está no site da Receita. Então, toda vez que for necessário mexer no cadastro do imóvel rural, tem que se usar o CAFIR. Não adianta fazer alteração na declaração, tá? Houve, por exemplo, a mudança do proprietário, né? O cara morreu, ficou para o espólio. Já fizeram lá o inventário, então passou para outra pessoa. Se você simplesmente mudar essa informação na declaração do ITR, isso não altera o cadastro da Receita. O cadastro ainda vai continuar no falecido. Como é que altera o cadastro? Através do CAFIR. Site da Receita, CAFIR, coletor web do CAFIR. Dentro dele é possível criar uma solicitação, consultar uma solicitação, imprimir o documento de recibo chamado DECIR, consultar dados do imóvel e também um item de ajuda, de como trabalhar, de como mexer nesse sistema do CAFIR.
Se você clicar no item criar solicitação do CAFIR, ele permite fazer esses 3 tipos de solicitação cadastral. Alteração de titularidade por alienação total. O que é isso? O José era dono do sítio e ele vendeu para o João, vizinho dele. Se ele simplesmente declarar no ITR que aquele NIRF não é mais do José, é do João, isso não altera o sistema da Receita. Ele tem que fazer o CAFIR de alienação de titularidade, alteração de titularidade por alienação total. Tem que fazer isso aí, senão sempre o sistema vai estar cobrando em nome do antigo dono. Cancelamento, reativação, também são os outros dois, as outras 2 possibilidades com relação a esse tópico. Ocorre que desde 2015, o governo, na verdade, antes disso, só para voltar um pouco nessa explicação, o ITR, eu falei lá no início, função social do ITR não é arrecadar, não é. A função social do ITR é o controle da utilização da terra, né? Quanto mais você utiliza a terra, menos você vai pagar, menor será seu tributo. E quanto menos você utiliza a sua terra, maior será o seu tributo. Então essa é a função dele. Além do ITR, o governo federal ele tem vários outros instrumentos de cadastro, né? Nós vamos ver alguns aqui durante essas explanações. Um outro cadastro que temos também com relação aos imóveis rurais vem do INCRA, né? O Instituto Nacional de Reforma Agrária, né? O INCRA é um instituto, trabalha com essa questão de reforma agrária, e desde 2015 existe uma IN conjunta da Receita Federal com o INCRA que obriga a vinculação do cadastro dos imóveis rurais. O imóvel rural localizado em São Lourenço, né, de um determinado proprietário, ele está cadastrado na Receita Federal com determinados dados lá. Tem lá quem que é o proprietário, qual que é a área, qual que é a localização. Esses mesmos dados devem estar cadastrados no sistema do INCRA. Os mesmos. Parece lógico, mas não é. Existe muito erro cadastral. Existe muita divergência cadastral. Muitos imóveis estão cadastrados de um jeito na Receita e de um jeito totalmente diverso no INCRA. Então, desde 2015, o governo criou essa obrigatoriedade de vinculação. Então, o contribuinte deve informar na declaração do ITR o código do imóvel atribuído pelo INCRA. Isso é um item que ele vai ter que informar, justamente para ter essa vinculação. É obrigatório a atualização cadastral no sistema lá do INCRA, chamado Sistema Nacional de Cadastro Rural. Cada imóvel cadastrado nesse sistema deve ser vinculado a apenas um imóvel no INCRA, na Receita Federal, né? Boa noite, pessoal. O Sérgio saiu aqui, vou chamar ele de novo. Só um minutinho.
Um minutinho que eu tô chamando o Sérgio aqui de volta. Aí, voltou. Voltou, Sérgio? Voltou. Por algum motivo, a VPN caiu aqui, Eduardo. Sim, tranquilo. Ah, eu vou Pediu o pessoal continuar para lá, então. só um minutinho. Pediu o pessoal para fechar a câmera e você ativa o mudo do pessoal, tá? Tá. Ok, pessoal, vamos continuar aqui, então. Eduardo, tá aparecendo aí? Tá tranquilo. Aham. Ok. Pessoal, continuando, então. Conforme eu disse, esse ano de 2020, a Receita editou uma ação normativa, a 1968, no qual ela mudou as datas de vinculação. Então, os imóveis que têm uma área maior do que 50 hectares, eles estão obrigados a promover a vinculação NIRF e INCRA até dezembro de 2021. Já os imóveis que têm área menor de 50 hectares, foi prorrogado para 2022. Tudo isso em função da pandemia, porque, na verdade, isso já era, conforme eu disse, vem desde 2015. Então, essa vinculação já era para estar toda feita. E qual que era a ideia da Receita? Se não tivesse vinculado, ia estar sofrendo algum tipo de penalidade para o cadastro, né? Com a pandemia, o governo resolveu, por melhor, prorrogar esse prazo. No entanto, o parágrafo 3º do artigo 2º dessa IN trouxe uma novidade. A partir de agosto de 2020, todos os atos de inscrição e alteração cadastral devem ser feitos diretamente no INCRA. Vejam, quando alguém pede uma inscrição do ITR, o cara foi lá, comprou a terra do vizinho dele, levou o engenheiro dividiu, criou a matrícula, levou no cartório, né? Tirou a matrícula, aí o que ele falta? Falta criar o NIRF. Aí ele vem na Receita criar o NIRF. Aí a gente fala para ele, meu amigo, agora não é mais conosco, é no INCRA. Pô, mas é no INCRA? É diretamente num sistema do INCRA chamado CNIR. Né? Na verdade, o CNIR é um sistema que faz a ligação entre o sistema do INCRA e o CAFIR. E onde que está esse CNIR? Ele está diretamente no site da Receita. Eu vou mostrar a tela dele. Então, quando hoje alguém entra no CAFIR e vai criar uma solicitação de inscrição ou de alteração cadastral, veja, não é alteração por alienação total, é alteração cadastral. Mudou o dono, mudou, era o pai, passou para o filho, a área passou a ser diferente, o endereço mudou, alguma alteração cadastral. O que vai aparecer para o contribuinte? Vai aparecer uma mensagem, um aviso, dizendo, olha, não é mais possível solicitar inscrição e alteração por meio do coletor web do CAFIR. Isso deve ser feito através do portal CNIR. Está no site da Receita Federal, portal CNIR. No item Serviços, você clicando em Serviços, ele vai abrir um item chamado DCR. Essa DCR, Declaração de Cadastro Rural, é nela que vocês, que os contribuintes, que os contadores, vão cadastrar os pedidos de inscrição e de alteração cadastral no ITR a partir de agora. Ok? Então, passando essa rápida teoria sobre os cadastros, né? Falamos um pouco do CAFIR e do sistema do INCRA, junto com o CNIR. A gente entra mais, a gente começa a entrar na parte tributária da declaração. Né? Então, a gente sai lá do DIAC e começa a entrar na parte do DIAT, né? A parte tributária. A área total do imóvel rural. Então, nós temos um imóvel rural, né? De lá, 20 hectares, 30 hectares. Essa área do imóvel rural, ela é dividida entre
áreas não tributáveis e áreas tributáveis. Nós vamos ver o que são áreas não tributáveis. Mas, chama atenção para a questão das áreas tributáveis. As áreas tributáveis, elas são divididas, né, no que a gente chama de áreas aproveitáveis e as benfeitorias necessárias para a atividade rural. Dentro das áreas aproveitáveis, nós temos aquelas que estão sendo utilizadas pela atividade rural e temos aquelas que não estão sendo utilizadas pela atividade rural. Exemplo, a pessoa é um pecuarista. Então, a atividade fim dele é criação de gado lá, para gado de corte, por exemplo. Então, ele vai ter que ter lá um curral, um lugar para ele tratar do gado, né? Isso aí vai ser benfeitoria necessária para a atividade dele, né? Ele planta, ele mexe lá com cultivo de capim também, para silo, ou seja, isso tem a ver com a atividade dele. Então, a garagem que ele guarda o trator, o maquinário, tudo isso entra benfeitorias necessárias à atividade rural. Ele tem lá a pastagem, né? Tem lá a área que está plantada com, por exemplo, com milho, com soja, com, sei lá, alguma coisa que aquilo depois vai usar como alimento para o gado, né? Aquilo lá entra como área utilizada na atividade rural. Agora, o cara tem também uma casa de morada. Ele tem lá a sede da fazenda. E uma casa de morada. Ele tem lá a garagem para o carro particular dele. Ele tem piscina. Ele tem quadra. Ele tem campo de futebol. Tudo que tiver na fazenda que não esteja sendo utilizado para atividade rural, pessoal, é área não utilizada. Isso é tributável. Ok? Importante saber. Isso é tributável. Isso entra na parte tributária do ITR, da declaração. Não tributável são aquilo que a lei, que a legislação diz, né? Então, por exemplo, áreas de preservação permanente, reserva legal, isso são áreas não tributáveis. Para fins de exclusão, o contribuinte conseguir excluir essas áreas aí na declaração, ele tem que comprovar. Ele tem que, por exemplo, apresentar o ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental lá do IBAMA. Não basta simplesmente ele falar, bom, do meu terreno de 50 hectares, 10 são reserva legal. Ele tem que comprovar que 10 são reserva legal. Então, ele tem que apresentar o ADA e tem que apresentar o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. Vejam, lembra que eu falei que o governo tem vários cadastros para controlar, né, o imóvel rural? Então, nós temos o CAFIR, nós temos o sistema do INCRA, o SNCR, temos um outro cadastro que é o CAR. O CAR é um cadastro de informação geográfica, né, por satélite. Ele tem toda a informação da localização do imóvel. Então, se você colocar aqueles dados do CAR, você consegue localizar pelas coordenadas, né, a localização, você consegue identificar a localização exata do imóvel rural. Então, para fins de exclusão, tem que ter esses dois dados indicados na declaração. O CAR, conforme eu já adiantei, ele é um cadastro com informações gráficas, foi criado em 2012 e é obrigatório para todos os imóveis rurais, né? Ele é obrigatório. Ele faz parte de um programa de regularização ambiental do governo. O valor da terra nua, nos conceitos, a gente viu sobre a terra nua, né? Então, a terra nua é o terreno, a terra sem nenhum cultivo, né? A mata nativa, ou seja, nada plantado. E o que é o valor da terra nua? O valor da terra nua é o valor de mercado do imóvel em janeiro de 2020, excluído todas as construções, instalações e culturas que estiverem naquele terreno rural. Isso é valor de terra nua. O ITR leva em consideração esse valor de terra nua para saber o valor do ITR que o contribuinte vai pagar. O valor da terra nua, ele considera a localização do imóvel, a aptidão agrícola do imóvel,
a dimensão. Então, ele leva em consideração esses dados, né? Esse ano, a Receita editou a Instrução Normativa 1939, de abril de 2020, no qual ela exige que os municípios informem para a Receita Federal os dados necessários para se chegar no valor da terra nua médio. Quais dados são esses? Os dados sobre a aptidão agrícola, sobre o uso da terra, em cada município. Isso deve ser informado para a Receita Federal todo ano. Essa IN desse ano obrigou que se entregasse essas informações através do ECAC até o último dia útil de junho de 2020. Geralmente esse prazo é no mês de maio. E esse ano foi para junho. Então os municípios devem informar o valor de terra nua para a Receita. Importante dizer, de cara, que esse valor de terra nua informado pela prefeitura, ele vai ser batido, né? Ele vai ser averiguado pelo sistema da Receita com o valor de terra nua que o contribuinte vai informar na declaração, ok? O valor de terra nua, multiplicado por um quociente entre área tributável e área total, chega-se no valor de terra nua tributável. Esse valor de terra nua tributável, o sistema faz isso automático, a gente não precisa decorar a fórmula nem nada. Esse valor de terra nua tributável versus uma alíquota correspondente, chega-se no valor do ITR. E essa alíquota, pessoal, ela leva em consideração o que a gente chama de grau de utilização. Quanto é que eu estou usando do imóvel? Por isso que eu falei que o ITR, ele tem como função social não arrecadar, né? Não é, a função dele não é arrecadar. A arrecadação dele perante, por exemplo, o imposto de renda é ínfima, né? Não se compara. A função dele é a utilização do imóvel, né? A função é a utilização da terra. O grau de utilização é percentual entre a área utilizada e a área aproveitável do imóvel. Essa planilha, essa tabela mostra para a gente como é o grau de utilização que a Receita trabalha, né? O que está no sistema da Receita. Então, por exemplo, o imóvel de até 50 hectares, se ele possui um grau de utilização de 30, o que significa isso? Significa que o grau de utilização é um grau baixo, ou seja, a área utilizada sobre a área total, sobre a área aproveitável, é pequena esse quociente, né? Se é pequeno, se é até 30, a alíquota vai ser de 1%. Se o imóvel for, por exemplo, acima de 1.000 hectares, lá, ó, a alíquota vai ser de 8,6%. Se ele for acima de 5.000 hectares, grandes propriedades rurais, 20%. O que o governo quer com essa linguagem aqui? Dizer assim, olha, se você tem um terreno rural, você tem que botar esse terreno rural para funcionar. Você tem que produzir. Então, quanto mais você produz, quanto mais você utiliza da terra, maior vai ser o seu grau de utilização. Se o seu grau de utilização é grande, é alto, ele é maior, por exemplo, que 80, a sua alíquota do ITR é pequena, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, para os imóveis de até 50 hectares, a alíquota para o grau de utilização maior que 80 é de 0,03%. Ok? Com isso, a gente termina aqui o nosso primeiro bloco de conceitos e eu abro para dúvida, caso alguém tenha dúvida com relação a essa parte, né? Depois a gente vai entrar na declaração do ITR, vou mostrar como é que se preenche e tudo mais. Se alguém tiver dúvida com relação a esses conceitos que foram explanados até agora, fique à vontade, basta levantar a mão, abrir o microfone e perguntar. Ninguém? Todo mundo está sabendo? Então tá tranquilo, hein? Ô Sérgio, Oi. interessante que a gente tá com 339 participantes. Pois é. Bateu o recorde do Teams aqui Bateu dentro da o Receita recorde. Federal. 340 nesse momento. Pois é, o recorde era 280, então
Batemos o recorde hoje. Acho que talvez por isso que eu caí aqui, viu, Eduardo? Pois é, não achei que era, mas não foi isso não. Foi a CEMIG mesmo. Não, não foi a CEMIG. Se fosse a CEMIG, tava pior. Pessoal, tem um aí com dúvida. Lucas, fica à vontade. Abre o microfone, Lucas, e pode perguntar. Vocês estão me ouvindo? Estou, pode falar. Quando, por exemplo, tem a área de pastagem e essas áreas são alugadas, eu não sei se você já falou sobre isso, mas eu não entendi muito bem. Aí ela é considerada como áreas não utilizáveis? Ou, tipo assim, porque tem uma renda, né, mas não é utilizado pelo proprietário. Como é que é feito isso? Tá, aí tem um conceito aqui, o que confunde essa questão do arrendamento, comodato, Lucas, é naquele quesito da pequena gleba rural. Então, vamos imaginar que o cara tem uma pequena gleba rural, de até 30 hectares. O que diz a norma da legislação? Se o conjunto de terreno dele ficou até no limite da pequena gleba, até 30 hectares, tá? Ele tem que explorar ele mesmo o terreno, ele não pode arrendar, tá? Então, nesse exemplo da pequena gleba, se ele arrendar, fizer um comodato, alguma coisa, ele perde o benefício da isenção. Já com relação à área aproveitável, não. Aí não entra essa questão do arrendamento, do comodato, não vai influenciar. O cálculo vai ser o mesmo, tudo bem? Ok? Tem um detalhe só, que eu vou mostrar no próximo bloco de apresentação, que é com relação ao cálculo do valor, quando você vai jogar o valor lá dentro da declaração. Você não pode aproveitar as terras que não estão sendo utilizadas para fins rurais. Exemplo, você tem um terreno rural, e vamos imaginar, você está falando aí de São Lourenço, você está próximo aí de um local que tem, ele seja propício para aquela esporte de paraglider, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Vamos imaginar que você tem um desse aí. E aí o contribuinte vai e arrenda para o pessoal praticar esse esporte, né? Ok? Isso não é atividade rural. Então, isso eu vou mostrar na declaração que esse valor não entra como desconto. Tem um campo lá que você vai colocar assim o valor das plantações, né? Das culturas e tudo mais. Esse campo, aí, e essa regra não entra. Se ele não estiver utilizando a terra para fins rurais, não vai. Agora, tirando isso, a questão do comodato, do arrendamento, não influencia em nada, vai seguir a regra normal da utilização do terreno. Ok. Pode perguntar, Pedro. Pedro Paulo, abre o microfone. Boa noite, Sérgio. Espero que você esteja bem. Eu tenho duas dúvidas. Quando o proprietário não tem o número da inscrição do terreno, ele tem que procurar a Receita Federal para essa informação. E outra dúvida também é os ITRs mais antigos, décadas de 70, 80. Se eu for até alguma agência da Receita Federal, eu consigo essas informações? Tá, quais informações que você precisa desse TR de década de 80? Então, meu pai é proprietário rural e ele precisava dessas informações para aposentadoria, para Sim. constar que ele foi Que ele servidor, tinha, que ele que ele trabalhou, que tinha ele esse tempo. Só que a Isso. gente não tem esses comprovantes Certo. que foram pagos. Aí eu gostaria de saber se a Receita Federal arquiva essas documentações, se tem algum sistema que a gente consegue puxar essas informações. Tá. Que eu saiba e que eu me lembre de ter trabalhado com cópias de declaração é de 2001 para cá. Anterior a isso, a gente não tem mais no sistema. Tá? Ah, beleza então. Ok? E a Certinho. proposta, só para. Aí já estou te dando a consultoria do atendimento, né? Isso aí, para fins da aposentadoria, é válido, tá? Mesmo que você leve os ITRs para o INSS e aquilo não some 15 anos, que geralmente o INSS pede os últimos 15 anos,
No caso aí de 2001 já está dando, mas a gente já teve exemplos do atendimento que a pessoa não conseguiu juntar os últimos 15 anos, mas aquilo já foi suficiente para comprovar que a pessoa trabalhou na Terra, tá? Ok? Certinho, obrigado, Sérgio. Uma boa Nada. noite. Boa noite. Mais alguém? Lucas? Pois não. Ô, Sérgio, sou eu de novo, mas agora é mais um pedido, não é nenhuma uma dúvida. Esses slides, vocês vão disponibilizar para gente? Aí é com o Eduardo. Sim, nós vamos disponibilizar os slides e a gravação também, as duas coisas. Beleza. Valeu. Sérgio, Sérgio, o microfone seu está fechado. Desculpa. Sirlene. Pode abrir. Boa noite, Sérgio. Eu sempre tive uma dúvida e queria aproveitar a oportunidade para saná-la. É a questão da declaração de ITR como condômino, que você mencionou, como que funciona? Porque a gente adquiriu um terreno e nós somos condôminos. Só que eu não sei se o proprietário declara a gente e tenho medo, assim, quando eu falo a gente, é meu marido e eu, não sei se a gente está com alguma pendência com relação a isso. Como que funciona? Então, o correto é você solicitar uma pesquisa na Receita, né? E você vai ter que levar a documentação que você tem. Por isso eu gastei aquele tempo falando sobre teoria de direito civil, né? Se você registrou, você vai ter uma certidão de teor, né? Você vai ter uma certidão da matrícula. Mas se você não tivesse registrado, você teria lá um compromisso de compra e venda, né? Algum documento que demonstrasse que você é possuidora. Você vai levar esse documento na Receita e solicitar uma pesquisa com relação ao ITR. Você quer saber qual NIRF que é relativo àquela matrícula, tá? Por quê? Porque para cada matrícula rural só pode ter um NIRF. O condomínio ocorre quando, por exemplo, dentro da matrícula existem várias pessoas ali dentro, né? Cada um com seu percentual de terra, e aí aquelas pessoas estão em condomínio. E a coisa mais comum que existe nos cadastros da Receita é que vários condôminos, né, dentro de uma mesma matrícula, possuem vários NIRFs. Então, às vezes, a gente abre uma matrícula e aquela matrícula tem 5, 10 NIRFs ali dentro. Eles foram criados indevidamente. Então, a gente tem que cancelar aqueles NIRFs por duplicidade. Então, qual é o caminho correto? O caminho correto é você, através do seu documento de posse que você tem, solicitar para a Receita a informação com relação ao NIRF, ao ITR daquele imóvel rural. Aí a gente vai fazer uma pesquisa com relação àquela matrícula e dizer, olha, essa matrícula, o NIRF dela é o NIRF tal, e ele está devedor, ele está correto, está tudo em dia, o declarante é fulano de tal, ok? Tá ok. Obrigada. De nada. Mais alguém? Sirlene? Pois não. Não, Sirlene já perguntou. Sabrina? Boa noite, Sérgio. Boa noite. Eu gostaria de saber onde que vai estar disponível os slides. Tá, conforme o Eduardo falou, Sabrina, esse treinamento está sendo gravado, né? Talvez o Eduardo melhor para falar para a gente aqui a questão do treinamento, mas ele está sendo gravado, então você vai poder entrar nesse endereço do Teams para
assistir novamente, e nós vamos fornecer esse material. A gente vai fornecer para os coordenadores dos NAFs. Ô Sérgio, só explicando. Eu só tenho um detalhe, a gente vai mandar o arquivo gravado para eles, o MP4. Eles vão poder salvar e assistir. Ah, ok, então, obrigada. De nada. Ok, pessoal? Mais alguém? Então a gente vai... Oi. Tem mais alguém? Boa noite. Opa, aqui. Matheus, sou aqui de Oi. Boa Esperança. Passo no Pois Unis não. em Três Pontos. Pois não, Matheus. Qual que é o problema mais comum que acontece com a declaração de ITR? Você está me perguntando qual é o problema? Isso, o mais comum, o que mais acontece assim quando a pessoa vai declarar o ITR? Então, existem vários problemas com o ITR. Talvez o principal deles, que eu vejo que dá um trabalho danado para nós aqui na Receita, é a questão do condomínio. A pessoa está em condomínio, não sabe que está em condomínio e fica declarando ITR. Então, está cadastrando errado, está declarando errado e aquele cadastro está totalmente errado. Com essa vinculação de cadastros, CAFIR e INCRA, isso vai tender a se corrigir mais. Então, esse é um problema. O segundo problema, é o que eu vou entrar agora na segunda parte, são o erro na declaração, ou seja, o tal do copiar e colar. Principalmente os contadores têm uma mania com relação à ITR, cara, de copiar e colar. Eles não param para ler as instruções. Então, a gente vai explicar agora no segundo bloco como é que se monta a declaração, né? Por quê? Porque, conforme eu disse ali, 11 slides anteriores, a Receita está exigindo dos municípios a informação sobre o valor da terra nua. E isso vai ser feito uma malha, vai ser feito um batimento entre o que o município informa que é o custo da terra nua para aquele município e o que o contribuinte está dizendo que chegou no cálculo de terra nua na declaração dele. Tá? Então, esses são os principais motivos. O motivo cadastral, né? O cadastro errado, com condôminos, e a questão tributária em si. Né? Quando a gente pega declarações de TR, de terrenos não muito pequenos, com os valores que a gente vê que aquele valor não condiz com a realidade. Né? Não, perfeito. É só para saber, porque eu sou um futuro contador, né? Para não cometer esses erros também, não atrapalhar vocês. Essa é a minha intenção aqui, viu, Matheus? Essa é a minha intenção. A filosofia nossa de cidadania fiscal mesmo é nesse sentido, tá? Mostrar para vocês o que é o correto para fazer com relação a essa declaração. Perfeito. Não, perfeito. Obrigado. Temos mais? Thaís? Oi. Oi. Eu tenho um proprietário que ele tem vários NIRFs com áreas unificadas. Ele unificou as áreas. Aí eu escolho um NIRF e cancelo os outros? A regra da unificação, ela só vale quando o terreno é limítrofe. Isso. Primeira regra. O terreno tem que ser limítrofe. Segundo, ele tem que ter comprado a área total da matrícula. Então, tem que se observar essa questão. Eu tenho um terreno. Eu sou dono de uma matrícula minha aqui. O meu terreno de 5 hectares. Ele tem uma matrícula, está delimitado, beleza. O meu vizinho quer vender o terreno dele. O terreno dele tem mais 5 hectares. E ele é limítrofe? Comprei o terreno dele, começo a declarar, ao invés de 5, começo a declarar 10 no meu NIRF. Até aí, tá bom? Aparentemente tá. Negativo. Temos que ver se ele comprou a área total da matrícula. Então, tem que estudar a matrícula que foi comprada. Ele comprou a área total da matrícula? Se sim, ele pode unificar. Qual NIRF usar? Usa o NIRF dele. O NIRF que ele já usava. Ok? E não o NIRF que ele comprou. O NIRF que ele comprou vai ser cancelado. Ok? Entendi. Obrigada. Importante observar a área que está sendo comprada. Se está sendo comprada a área total da matrícula. Por quê? Caso contrário,
Se você não está comprando a área total da matrícula, você está sendo um condomínio você está sendo um condômino daquela matrícula que você está comprando. Tá bom, obrigada. Nada. Sirlene, você ainda tem alguma dúvida? Tô com a mão levantada aqui. Acho que não, né? Denise? Pode perguntar. Tem que abrir o microfone, por favor. Denise? Eu acho que ela não... O Eduardo, caso ela apresente a pergunta aí, você me manda, tá? Tá. Ok. No caso Ela dela, baixou. faltou só abrir o microfone, né? Mas Que ela o baixou a mão, viu? o microfone estava fechado, né? Ela baixou a mão. No segundo bloco deve dar certo. Deixa eu ver aqui. Tá. Ela tá levantado de novo. Denise, vê se você É. consegue abrir o microfone. Clica no ícone do microfone que você consegue abrir. Do lado da câmera. Isso. Não. Fica Saiu. só com o segundo bloco, certo? Ok. Pessoal, a gente vai continuar, então. Caso alguém ainda tenha alguma pergunta com relação a esse primeiro bloco, né? Aí, fique à vontade para perguntar. Vou só mudar os slides aqui. É só pedir quem está com a câmera aberta, fechar por causa da quantidade de pessoas. Estou só abrindo o material aqui. Ok, a gente pede para o pessoal que está com a câmera aberta aí, a gentileza aí de fechar, tá? Porque senão o Teams aqui ele vai travar. Nós estamos aí com 339 participantes, 340 participantes nesse momento. Eduardo, eu não sei se você estava gravando, você já vai... A gravação não, gravou direto, tá gravando direto. Tá gravando direto. Então, beleza. Então, eu vou continuar aqui com o segundo bloco. Ok. Pessoal, então a gente agora, nós entramos na segunda etapa aqui do treinamento, que é a respeito do programa do ITR, do programa gerador da declaração do ITR 2020, né? Aonde que está esse programa? Eu falei lá no primeiro bloco, né? A declaração do ITR é só feita através do programa que está no site. Bom, então onde que a gente vai? Site da Receita Federal, no item Onde Encontro, clicar na letra D ali do Onde Encontro, e ele já vai lá para DITR, Declaração do ITR. Dentro desse campo, ele abre várias opções, e aí você vai clicar na opção Programa Gerador da Declaração do ITR. Ele vai mostrar para você a possibilidade de você acessar os últimos 5 programas de declaração de ITR, tá? Então, se for, por exemplo, necessário retificar alguma declaração, é nesse lugar aqui que vocês vão baixar o programa. Então, a gente vai selecionar um programa de 2020. Ele vai aparecer na próxima tela a opção do programa gerador e também de perguntas e respostas. Muito importante, é muito interessante o perguntas e respostas, tá? Várias informações aqui que eu vou falar nas próximas telas estão aí nesse perguntas e respostas. Depois ele mostra qual é o sistema operacional que você quer baixar, você escolhe o sistema operacional e faz o download do programa no seu computador. Feito o download, você bota para executar lá o programa do ITR, então a cara, né, a tela de entrada da declaração do ITR é essa aí, né? Ela pergunta para você o que você deseja fazer, então ela te dá algumas opções. Você pode criar uma nova declaração, né? É o que o NAF geralmente vai fazer, porque o contribuinte
raramente vai levar um arquivo lá para o NAF, então vai clicar nessa opção. Também é possível clicar na opção importar dados da declaração 2019, então se estiver dentro do computador, basta clicar nesse dado que ele vai puxar a declaração 2019, e quando você já estiver trabalhando em declarações dentro do programa e tudo mais, ele permite você abrir as declarações que estejam recentes aí no programa. Quando você clicar, por exemplo, na nova declaração, ele vai pedir para vocês o número do NIRF, né? Como eu disse, cada imóvel rural, cada matrícula rural, né? Cada matrícula tem que ter um NIRF. Então, você vai colocar o NIRF, que é o número do imóvel na receita, e a partir daí ele já vai pedir os cadastros do imóvel. Então, ele mostra a tela de que tipo de declaração que você está querendo fazer, se é uma declaração original ou se é uma declaração retificadora, se o contribuinte é uma pessoa física ou pessoa jurídica, se aquele imóvel pertence a um condomínio ou não, e se o imóvel está imune ou isento. Por isso que eu bati na questão da imunidade da isenção lá nos conceitos, porque a gente vai ver que tem essa opção aqui, e vocês têm que ficar atentos, né, na marcação dessa opção. Na parte superior, né, esquerda lá da declaração, ele mostra as opções que temos, né? Declaração, fichas, ferramentas. Então, nós temos aqui fichas da declaração e ferramenta. Então, você tem as opções, né? Muito semelhante, muito parecido com o programa da declaração do imposto de renda, né? Porém, mais simples que o programa da declaração do imposto de renda. No campo dados do imóvel, ele vai pedir o nome do imóvel rural, a área do imóvel rural e o código do INCRA. Lembra que eu falei que o terreno, a Receita está fazendo a vinculação dos cadastros? Então, o código do INCRA ele é obrigatório. Tá? Todo imóvel rural tem que estar cadastrado no INCRA. E aqui nesse campo, se você alterar qualquer dado aí, pessoal, sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, esse é o exemplo que eu estou usando. Se eu quiser mudar isso para sítio Bela Vista 2, se eu colocar esse dado aqui, ele não atualiza o sistema da Receita. É aquilo que eu falei. Essas atualizações têm que ser feitas lá pelo CNIR, pelo CNIR, no caso de alteração, e pelo CAFIR, no caso de cancelamento, alienação de área total ou reativação. Tá? Então, tem que prestar atenção para essa questão das áreas, do cadastro, né? E a gente sempre coloca essa observação. Tudo o que vocês forem preencher para o contribuinte tem que estar conforme o documento que ele vai levar para vocês. Não é de boca, não é o contribuinte chegando lá e falando assim, olha, faz uma declaração para mim, eu tenho um terreno rural lá, tem 25 hectares, né? Vocês vão perguntar, cadê o documento, senhor? Preciso da escritura, me traz a escritura. Então, ele tem que comprovar, ok? Continuando. Quando a gente marca ali o imóvel imune ou isento, imune ou isento do ITR, se for ver, no exemplo, a gente marcar que ele é imune do isento do ITR, vai aparecer apenas a ficha de declaração. No campo ficha declaração vai aparecer apenas a ficha contribuinte. As demais ficam desabilitadas para preenchimento. Por quê? Porque se ele é imune, não se fala em tributação. Não preciso do cálculo. Não preciso saber de nada que tenha a ver com tributação. Né? Só que quando você marca imune ou isento, ele vai para uma tela pedindo para que você marque os motivos daquela imunidade ou da isenção. Então, você tem que marcar se o motivo que você escolheu foi o motivo A, que é imune por ser pequena gleba, né? De até 50 hectares e tudo mais, ou se é isento por ser um conjunto da pequena gleba, do mesmo proprietário, né? De até 30 hectares. Vejam, olha a responsabilidade do contribuinte quando ele preenche esses itens.
Aparentemente é fácil, né? Basta você clicar, confirmar e não recolher o tributo, porque você vai estar isento, você vai estar imune, não precisa recolher. Porém, isso acende um alerta no sistema da Receita. A Receita vai ver se realmente, né, o cara tem direito ou não à isenção. Então, vocês, contadores, vocês futuros contadores, vocês alunos do NAF, têm que se atentar a essa questão, a esse fato. Porque, como diz o Código Tributário Nacional, imunidade e isenção interpreta-se literalmente, né? A legislação que versa sobre o tema. Então, nós temos que interpretar literalmente, ok? Seguindo o exemplo, ele vai clicar no campo confirmar e aí vai aparecer para ele que o imóvel foi marcado como imune ou isento e aparece o motivo. Então, o motivo, por exemplo, é motivo A, tá? Imune. Se ele marcasse pequena gleba lá, ia aparecer motivo B, né? Conjunto de pequenas glebas de até 30 hectares. Ok? Seguindo aqui, pessoal, a outra ficha que temos na declaração do ITR é a ficha que vai com os dados do contribuinte. Então, a gente saiu dos dados do imóvel, entramos para os dados do contribuinte. Ainda estamos na parte cadastral da declaração. Dados do contribuinte. Então, ele vai pedir o nome, o CPF, se tiver cônjuge, né? Data de nascimento. Depois vem endereço para entrega de correspondência do contribuinte. Se pertence a um espólio, ele vai preencher. Se for um imóvel que tenha um representante legal, então é nesse campo que vai colocar os dados do representante legal. Ok? Quando ele marca que o imóvel pertence a um condomínio, pertence ao condomínio? Sim. A partir desse momento, a aba demais condôminos fica, ela fica aberta, né? Há essa opção para você preencher essa aba demais condôminos. Só que, além disso, no campo contribuinte, ele tem que preencher qual que é a participação dele no condomínio, do contribuinte, né? Então, tem que se ter a participação do condomínio, do contribuinte, que a gente chama de declarante, né? E depois tem a ficha demais condôminos, no qual ele vai informar quais são as outras pessoas que estão dentro daquele condomínio. Então, por exemplo, nesse exemplo que nós fizemos aqui, nós temos 3 pessoas no condomínio. O seu José, o seu João e o seu Benedito. O seu José tem 50%, a gente já informou isso no campo do contribuinte. Aqui, tá lá, 50%. E os outros 50%? Bom, os outros 50% são 25 do João e 25 do Benedito. Ou seja, tem que fechar os 100%, né? Então, aqui embaixo você vai informar o total de condôminos e tem que fechar os 100%. E se o condomínio for grande, vai caber todo mundo aqui dentro? Não. O máximo permitido são 10 condôminos nessa ficha. Então, um condomínio com até 11 pessoas, você consegue colocá-los todos na declaração do ITR. Acima de 11, o 12º já não entra mais na declaração do ITR, de modo que o percentual ali que você vai informar não vai fechar em 100%, porque ainda está faltando o outro que não entrou. Mas aí você informa no quadro lá embaixo, total de condôminos, 12, 13, o sistema passa. Ele não dá erro e passa, ok? Ocorre muitas vezes que a pessoa vai na Receita, no atendimento, fala assim, mas eu declaro TR todo ano, quero ver. Aí pega a declaração, ele não está na declaração. Mas eu não estou aqui. Não está porque ele é um dos 15, dos 20 condôminos que tem naquela certidão. O nome dele não está aparecendo. O que comprova que ele está no condomínio? É a certidão, é a escritura. Escritura que comprova que ele tem a terra. O ITR é só um cadastro e a declaração eles estabeleceram esse máximo aqui de 10 condôminos. Seguindo aqui, quando você marca não, né, assinala o item não aqui na opção imune e isento, abre, né, as opções, as fichas de utilização do imóvel, área não utilizada e cálculo do imposto. Essas fichas, pessoal, é o que a gente chama de DIAT.
é a parte tributária da declaração do ITR. Então, até agora, a gente falou da parte cadastral da declaração. Ela vem os dados do imóvel, os dados do contribuinte e os dados do condomínio. Agora, a gente entra na parte tributária. Então, aqui é que tem que ter todo o conhecimento, toda a precaução, para que se informe os dados corretos, de modo que o valor da terra nua não dê divergente daquele que a prefeitura vai informar para a Receita. Então, vamos lá. Esse campo, utilização do imóvel rural, ele é distribuído, né, nessas fichas aqui. A distribuição da área do imóvel, distribuição da área utilizada na atividade rural, grau de utilização e informações ambientais. No primeiro item, distribuição da área do imóvel rural, do campo 2 até o campo 8, esses dados são os dados que, se você colocar, eles vão excluir da tributação, ou seja, esses são aquele campo que eu falei de área não tributável. Então, essa é chamada de área não tributável. Tudo que você colocar no campo 2 até o campo 8, o sistema vai pedir que você informe o número do IBAMA, do ADA, do IBAMA e do CAR. Ok? Todos os dados que você preencher nesse campo. O primeiro campo, o campo 1 da área, ele já vem automático lá do cadastro. Quando você coloca no imóvel, na ficha cadastral, e informa área do imóvel. Nesse exemplo, 25 hectares. Ele já traz automático para essa ficha. Quando você seleciona, por exemplo, um dos campos de 2 a 8, que eu falei, vamos nesse exemplo aqui, reserva legal, e você põe lá, 5 hectares são reserva legal. Ele já apresenta para você uma tela de aviso, dizendo que essa área de reserva legal só será utilizada, só será aceita, se ele informar o número do ADA e o número do CAR. Ok? Para ter o número do ADA, o cara tem que cumprir todos os requisitos do IBAMA, para que o IBAMA caracterize aquela área como reserva legal. Então, não é simplesmente dizer que tem uma área de reserva legal e colocar na declaração a torto de direito. Não, não é. Ele tem que comprovar, tem que ter documentação. Seguindo aqui nesse exemplo que nós estamos fazendo, então, a área total do imóvel é 25 hectares, e eu disse que 5 hectares são de reserva legal. Então, eu tenho uma área tributável de 20 hectares. Nessa área tributável, né, agora eu entro na área tributável, eu vou ter a área aproveitável e a área utilizada com benfeitorias. Suponhamos que eu coloquei ali que 1 hectare é com benfeitorias úteis, atividade rural. Então, a minha área aproveitável vai ser 19 hectares, né? 20 que eu tinha de tributável, menos 1 de benfeitorias úteis. Eu tenho uma área aproveitável de 19. Nessa área aproveitável, eu disse que eu tenho 5 hectares de produções, de plantações, né? Produtos vegetais. Isso o cara vai comprovar para vocês, tá? Ele tem que levar notas e tudo mais para comprovar essas áreas. Eu informo, por exemplo, que eu tenho uma área de descanso, o item 13, de 2 hectares. E o sistema dá um alerta. Olha, para você colocar a área de descanso, você tem que ter um laudo técnico comprovando que essa área realmente tem que permanecer em descanso e tudo mais, para plantação. Vejam, sempre tem que ter documentação, né? Área de pastagem. Eu tenho 10 hectares de área de pastagem. Ok? Então, qual que foi a minha área utilizada na atividade rural? 5 de produtos vegetais, 2 de descanso, que apesar de descanso, mas ela entra no conceito de utilização, e 10 de pastagem. Totalizou 17. Bom, eu tenho uma área aproveitável de 19. Então, aqui eu já consigo ver qual é o meu grau de utilização.
o grau de utilização dessa terra é de 89,5%. É um grau de utilização alto. Se é um grau de utilização alto, a minha alíquota, como a terra é menor do que 50 hectares, ela vai ser de 0,03%. Ok? Vou para a segunda ficha. Só voltando na primeira ficha aqui ainda. A área tributável do meu terreno era 20. Benfeitorias úteis, 1. Sobrou 19. Área aproveitável. Eu utilizei 17. Estão faltando 2. Onde que estão esses 2 hectares? Esses 2 hectares são áreas não utilizadas. Áreas não utilizadas na atividade. Que são? É aquilo que eu disse como exemplo. A casa, né? Tudo que não tem a ver com a atividade rural. E aqui, eu linko numa pergunta que foi feita, eu já não me lembro quem é que perguntou, com relação a arrendamento. Então, nesse campo, você coloca a parcela da área aproveitável que durante o ano de 2019 não teve atividade rural. No lugar da casa, da fazenda do campo de futebol, da quadra, teve atividade rural? Não. Então, isso aí vai entrar como áreas com demais benfeitorias. Campo 21 vai jogar aí dentro. Lá tem jazida, tem pedra, aquelas pedreiras, aquilo não é aproveitável, não dá para plantar nada. Campo 22, área de mineração. Né? E assim por diante. Ok? Detalhe. Áreas que foram objeto de arrendamento, comodato ou parcerias não utilizadas também entram aí. Então, aquele exemplo que eu dei do cara alugar o terreno dele para práticas esportivas de finais de semana. Aquilo ali não tem nada a ver com atividade rural. Vamos imaginar, ele fez um contrato de arrendamento com uma ONG, com uma associação, e eles utilizam aquilo para práticas esportivas. Vai entrar no item 21. Ok? Importante saber isso para jogar certo na declaração. Tudo bem? Porque se eu não jogo aí, eu vou jogar ali no outro campo que ele vai abater, ele vai aumentar o meu grau de utilização. Né? Então, é essa observação que a gente faz. Por último, no DIAT, a gente vê a ficha do cálculo do imposto. Então, aqui, a gente respira um pouco e pede a atenção de todos. Quando eu dei esse treinamento ano passado, para nossa surpresa, a gente viu que muitos contadores, né, e eu reforço, vou retornar minha fala, eu dei o treinamento ano passado para alunos do NAF e para contadores. Para minha surpresa, né, para nós da Receita, muitos contadores desconheciam como se preenche esse campo, que nós vamos ver agora. Né? Então, como é que se preenche o campo do cálculo do imposto? Dentro do cálculo do imposto, existem 3 fichas. Cálculo do valor da terra nua, cálculo do imposto e parcelamento. Primeiro, cálculo do valor da terra nua. Esse é o mais importante, que eu chamo a atenção de vocês. Né? Que valor que eu vou jogar nos campos 1, 2 e 3 dessa ficha? O que a gente vê com relação ao ITR? É o contribuinte, é o contador, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de ano para ano. Copia e cola, copia e cola. Não para ver que aqueles valores não condizem com a realidade, não estão de acordo com a norma da declaração do ITR. O que você coloca no campo 1? No campo 1, valor total do imóvel, pessoal, tem que ser colocado o valor de mercado daquele imóvel, considerando tudo o que há dentro dele. No dia 1º de janeiro de 2020, quanto valia aquele terreno, aquele sítio de 25 hectares, com tudo que tem dentro dele? Se o cara fosse vender, quanto vale aquilo? Esse é o valor que se coloca no campo 1. Ok? É o valor de mercado relativo a 1º de janeiro de 2020. Ou seja, daquele ano que você está fazendo a declaração. No campo 2, o que eu coloco no campo 2?
quanto custa em valor de mercado as benfeitorias que eu tenho ali dentro, as instalações, todas as benfeitorias, úteis ou não na atividade rural. Então, lá no campo 1, eu coloquei o custo, já levando em consideração a casa, a garagem, né? Tudo que eu tenho. Aqui no campo 2, eu começo a subtrair isso, mas em valor de mercado. Quanto custa? E no campo 3? No campo 3, eu vou dizer quanto custa a pastagem, as culturas que eu tenho em valor de mercado. Quanto custa aquilo ali? Quanto custou aquelas pastagens se eu fosse vendê-las em 1º de janeiro de 2020? Esses são os valores que são declarados. E não ficar copiando e colando de um ano para o outro valores que estão há décadas defasados. É isso que a gente vê na declaração do ITR. Então, esse treinamento é justamente para, nesse quesito, de mostrar, né, a importância de se preencher corretamente o DIAT, a parte tributária da declaração do ITR. Ok? Com esses dados, pessoal, o programa da declaração do ITR chega no valor da terra nua. Ele vai chegar no valor da terra nua, que tem que bater com o que a prefeitura informou para a Receita. E a prefeitura é obrigada, desde o ano passado, a informar dados reais, dados que condizem com a realidade. Tá? Então, isso aqui é semelhante a uma malha do imposto de renda. Esses dados vão começar a ser cobrados pela Receita. Se o valor da terra nua declarado pela prefeitura estiver totalmente distante do que o contribuinte informou da declaração dele, vai dar malha. O contribuinte vai ser notificado. E isso nós já estamos vendo com grandes contribuintes do ITR. Ok? Continuando, no campo cálculo do imposto, o sistema vai levar, então, em consideração aquele valor de terra nua que ele achou e vai chegar no valor da terra nua tributável, que é aquela fórmula que eu tinha mostrado para vocês nos slides passados. Então, ele chega no valor de terra nua tributável, aplica-se a alíquota que foi conseguida através do grau de utilização, né? Então, grau de utilização alto, a alíquota é baixa. Então, vejam a importância de se preencher correto aqueles campos para se chegar no valor do grau de utilização. Chega-se no cálculo do imposto, e o valor do imposto devido. Esse é a maneira correta de se preencher a declaração do ITR. Ok? Parece simples? Parece, só que muitos contadores não param para ler, para observar, para estudar como é que preenche a declaração de ITR. E vai simplesmente copiando e colando, copiando e colando, e a gente vê imóveis de 80 hectares, de 100 hectares, com DARF de R$10. Está dando R$10. Isso vai ser prejudicial para o contribuinte daqui para frente. Ok? Então, a gente frisa essa necessidade de se atentar para essas informações corretas. O valor do ITR, ele é permitido parcelar em até 4 cotas mensais. As cotas têm um valor mínimo, então ela não pode ser inferior a R$100, e a primeira cota, ou a cota única, vence no dia 30 de setembro. Só a título de conhecimento, o ITR ele é pago também, além do DARF, ele é pago por transferência eletrônica de fundos e por títulos da dívida agrária, né? Grandes contribuintes de ITR que possuem títulos da dívida agrária podem pagar por esse meio, ok? Não é função do NAF, né? Porque o NAF, o objetivo do NAF é atender o hipossuficiente, aquele pequeno produtor rural, né? Auxiliar aquele produtor que não precisa ter um contador, né? Mas, apenas a título assim, de conhecimento, eu mostro aqui para vocês um exemplo de quando você coloca, por exemplo, uma área maior, né? O sistema habilita outras 2 fichas na declaração do ITR. Então, para toda área igual ou superior a 200 hectares, o sistema habilita as fichas atividade pecuária e atividade extrativa.
essas duas fichas, elas são preenchidas e elas também devem ser preenchidas na declaração do imposto de renda. Então, é um contribuinte maior, já são os proprietários rurais, né, produtores rurais, que também são obrigados a entregar declaração do imposto de renda. Quando, nesse tipo de imóvel rural, acima de 200 hectares, os campos 15 e 16 da ficha do DIAT não permite o contribuinte colocar esses dados manualmente. Por quê? Porque eles vão vir, né, de forma automática dos dados que serão preenchidos nas fichas atividade pecuária e atividade extrativa. Ok? Então, esse aqui para fins apenas de conhecimento dos alunos. Não, os alunos não vão fazer, né, declarações com esse quantitativo de terra, são declarações menores, mas apenas para saber que existe essas fichas para preenchimento. Ainda continuando na declaração, ela tem uma ferramenta que permite verificar pendências, é muito semelhante com a do imposto de renda, né? Então, vai mostrar as pendências que existem. Aquelas que estiverem em vermelho são impeditivas, e as em amarelo apenas alertas. No campo ali, ferramentas, é possível verificar atualizações. Então, esse programa do ITR, ele é constantemente atualizado, a Receita atualiza ele quase que diariamente. Sempre quando você entra no programa, ele já atualiza, ou então tem esse campo aqui de verificar atualizações. Você pode atualizar também. Tem a opção de gravar cópia de segurança. Então, se você está fazendo a declaração e por algum motivo quer gravar a declaração ali para uma entrega depois, ou ter uma cópia de segurança, tem essa opção. Tem a opção de restaurar cópia de segurança. E também tem a opção de restaurar declaração já gravada pela Receita Federal. Por último, eu chamo também a atenção aqui do programa do ITR, o fato dele disponibilizar esse conversor de unidades de medidas agrárias. Por quê? Porque no ITR, a medida padrão de terras é o hectare, né? Só que é muito comum a gente verificar escrituras, certidões, principalmente as mais antigas, né? Com unidades de medidas diferentes do hectare. Então, é possível fazer a conversão através dessa ferramenta, que é o conversor de unidades de medidas agrárias. Ok, pessoal? Com isso, a gente termina aqui essa parte da declaração, da demonstração da declaração do ITR. Espero que vocês possam ter tido assim, uma ideia do funcionamento da declaração do ITR, dos principais tópicos e pontos que devem ser observados. E a partir de agora eu estou disponível aí para as dúvidas. Sérgio, você quer que interrompa a gravação agora? Pode interromper, Eduardo, por favor. Então, só um minutinho.